Olá, está no ar o informativo diário Zap. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que os celulares piratas serão bloqueados a partir deste próximo sábado, dia 8, em 10 estados: Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Para saber se o telefone é pirata, o usuário deve discar asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha e comparar se os 15 algarismos que aparecem são os mesmos do adesivo colado no aparelho. Se os números não forem os mesmos, o telefone pode ser ilegal, clonado, adulterado ou roubado. Nos demais estados, as mensagens de bloqueio de celulares irregulares serão enviadas a partir de 7 de janeiro de 2019 e os aparelhos passarão a ser bloqueados em 24 de março. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou uma viagem que faria para a Espanha nesta semana por recomendação médica. Ele participaria de seminário para apresentar a agenda econômica do governo de Jair Bolsonaro para investidores interessados no Brasil. Paulo Guedes cancelou a ida ao encontro devido a uma infecção viral nas vias respiratórias, segundo informou a assessoria de imprensa do futuro ministro. A Lava Jato está cobrando 78 milhões de reais de Antônio Palocci sob pena de ser novamente recolhido à prisão. O ex-ministro está no regime semiaberto domiciliar. O Ministério Público Federal alega que houve erro material na aplicação do acordo de delação premiada. A decisão caberá ao juiz Danilo Pereira Júnior, de Curitiba. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etgoin, afirmou que a segurança na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro, deveria ser marcada por cautela. Ainda não está decidido se Bolsonaro vai desfilar em carro aberto. E confira o que é destaque hoje nos principais jornais do país. O jornal Estado de São Paulo traz: fim da pasta do trabalho dá a Guedes gestão de FAT e FGTS. A decisão de extinguir o Ministério do Trabalho dará ainda mais poderes ao Superministério da Economia de Paulo Guedes, que vai ficar com a gestão do FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Juntos, os dois fundos reúnem 800 bilhões de reais. No governo de Jair Bolsonaro, as atribuições do trabalho vão ser distribuídas em outras duas pastas. A da Justiça, de Sérgio Moro, deve receber o departamento responsável pelos registros sindicais, alvo de operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O Ministério da Cidadania responderá pela promoção de políticas para a formação profissional. A Folha de São Paulo destaca: sob Moro, Polícia Federal terá reforço para apurar crimes de políticos. Sob o comando do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, a nova direção da Polícia Federal planeja reforçar o grupo responsável por investigar crimes cometidos por ministros e políticos em exercício de mandato. O plano é uma reação à crise pela qual o chamado Serviço de Inquéritos Policiais, Serviços de Inquéritos Especiais, passa desde a gestão de Fernando Segovia, diretor-geral da Polícia Federal, de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, ele foi acusado pelo grupo de interferir em investigação sobre o presidente Michel Temer no suposto esquema do Porto de Santos. O jornal o Globo está destacando: Bolsonaro define equipe com 22 ministros. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que a estrutura do novo governo terá 22 ministérios. Já estão confirmados 20 nomes, faltando apenas os escolhidos para as pastas de Meio Ambiente e Direitos Humanos. Onyx afirmou que a FUNAI deve ser removida do Ministério da Justiça para o da Agricultura. E agora, com informações da agência Clima Tempo, confira como fica o tempo hoje no estado de São Paulo e no sudeste brasileiro. Uma área de baixa pressão atmosférica ainda atua no mar perto do Espírito Santo e ajuda a formar aglomerados de nuvens pesadas sobre o estado. Outras fortes instabilidades crescem entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro e o alerta para temporais permanece nesta terça-feira. Em toda esta faixa do mapa, o céu fica com muita nebulosidade, chove várias vezes ao dia e com risco de chuva forte. A expectativa de chuva volumosa para a região do Vale do Jequitinhonha. Na Grande Belo Horizonte, em especial, a chuva se concentra pela manhã, mas depois a instabilidade enfraquece durante a tarde.
Acontecem pancadas moderadas a fortes à tarde no leste de Minas, no sul do estado e no sul do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, chove também pela manhã e depois o tempo fica firme. No leste de São Paulo, onde está a capital e o litoral, a expectativa é de chuva rápida, o sol vai aparecer. Assim como pelo interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro, onde o tempo fica firme por influência do ar seco de origem polar. A mínima prevista em São Paulo é de 14 graus, 17 em Belo Horizonte. No Rio, temperatura máxima de 30 graus, máxima de apenas 26 graus em Vitória. Final deste informativo Diário Zap. Obrigado pelo prestígio. Ajude o Diário Zap a chegar a mais pessoas. Curta, dê um joinha e compartilhe nossas informações. Obrigado.